Portanto, este livro, As Aves no Teia-Céu, que saiu este ano, em janeiro, entre janeiro e fevereiro, é um romance que dá seguimento à minha primeira obra, que se chama Fredo, que teve uma vida feliz, venceu um prémio, correu bem. Portanto, eu não quis navegar assim nenhuma onda de oportunidade, nem ter muita pressa. Deixei que o livro acontecesse no seu tempo. E eu, agora olhando à distância, julgo que terá nascido, em primeiro lugar, de alguns pontos distantes que se foram cruzando e que tem muito a ver com com algumas experiências que eu tive enquanto estagiário. Sou psicólogo clínico e fiz um estágio académico no INEM. Do ponto de vista profissional não é muito relevante, era um estágio académico, mas do ponto de vista humano foi muito marcante para mim, determinante, porque algumas experiências intensas que vivi não me largaram mais. Este livro não tem nada a ver com nenhuma história que eu tenha vivido, mas com a experiência universal e humana da perda, da crise familiar originada por uma catástrofe, um acidente, e a versão externa, social, que ganha esse evento, como por exemplo a cobertura da comunicação social sobre um acidente ou sobre um crime, e depois a visão próxima do centro narrativo desse evento, que como técnico em formação tive a oportunidade de viver. E esse contacto com dois mundos fez-me refletir sobre esta questão das verdades e não da verdade, e sobre a facilidade com que caímos nesta asneira de dividir o mundo em dois hemisférios, e o preto e o branco, o norte e o sul, o homem e a mulher. Fui construindo uma história de ficção, na verdade são três personagens que se cruzam em um determinado ponto da sua vida, e que todos eles estão colocados em situações de transição, de limite. Posso nomear alguns. O mais evidente é o limite entre a normalidade e a patologia, o que é que define a doença mental, por exemplo. Mas há mais, a luz-sombra está muito presente. O livro pode até considerar-se que tem uma estética um pouco expressionista nesse aspecto, porque explora muito como se tivesse uma direção de arte, de cinema, diria que era assim uma estética expressionista. Exatamente porque me interessou este jogo destas falsas dialéticas do certo e do errado, e então, sendo a doença mental um assunto muito caro para mim, porque trabalho com ela enquanto psicólogo clínico, foi esse o material que usei, não material biográfico ou narrativo, mas o material de observador, que inevitavelmente acaba por ter, pode dizer-se, a minha outra atividade, que é a de psicólogo. Há uma particularidade que eu gosto de contar, que é a história de uma das personagens é marcada pela morte de uma filha, criança, na sequência de um acidente de viação. O pai depois fica a sentir-se extremamente culpado e vive o luto dele, e está representado no livro um bocadinho da vivência da personagem Leto no pós a morte da filha. E eu, quando já ia lançado na construção do livro, recebo a notícia que vou ser pai, e fui pai de uma menina. Portanto, aqui a ficção antecipou-se à realidade e trouxe para mim também uma novidade, de viver a paternidade não só do ponto de vista de curioso ou de estudioso, mas do ponto de vista visceral. E isso implicou, por exemplo, que eu pausasse um bocadinho o livro, precisei de ganhar ali um distanciamento novo, e depois lá continuei, mas veio ajudar, deu outra profundidade à história da personagem. Devem perguntar-se quem sou e como sei o que aconteceu. É tão evidente que dizê-lo é ao mesmo tempo embaraçoso para mim e insultuoso para vocês. Esta é a minha voz. Isto não pode sair daqui. E vivo sem acesso a terceiros atos. Se a cadeira está vazia, por que tantas sombras? Se há sombras, por que não há luz? Não me sinto bem. Achas que me consegues ajudar? Sim, agora é a minha vez. Queixo-me a quem?
E o que eu faço aqui a falar para uma cadeira vazia? Será que ainda aqui estou? Ninguém que me veja. Para onde foram todos? Vejo-os passar. Passam por mim, levam-me de rastros, até que uma mudança de luz deixa tudo como estava. Eu, sozinho, na borda do prato. O que é feito de toda a gente que saiu por aquela porta? Imagino-lhes tantos desfechos. As grandes histórias, os grandes livros e a grande literatura acaba por ser em torno das relações humanas. São relações de poder, relações de injustiça, relações de amor, a morte, a angústia, os deuses, toda a mitologia em torno destas questões sempre. Então, sobretudo por vir afetar a forma como nos relacionamos, como pensamos o estar em grupo, como pensamos o encontro, como perdemos espontaneidade. Eu acho que os nossos comportamentos vão alterar-se à medida que nós alteramos os nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisão. E, portanto, um escritor, não sendo nenhum extraterrestre e não estando a viver numa sociedade diferente da nossa ou numa ilha deserta, inevitavelmente levará, mesmo que não de forma consciente, levará para os seus trabalhos estes tempos. Eu não penso, num futuro próximo, trabalhar a atualidade da Covid-19, pandemia do Covid-19, mas o outro lado da questão, que é este que eu referi, eu acho que por muito que eu escolha não o fazer, ele vai acompanhar-me, porque de repente estamos a dar uma entrevista na Feira do Livro de Lisboa, que era para não acontecer, estamos de máscara, conhecemos-nos há pouco e não demos um aperto de mão, como gostávamos de ter feito, e tudo isto é demasiado profundo e demasiado relevante, porque mexe com a nossa forma de estar em grupo, e nós somos seres sociais, não somos seres... morremos se não estivermos sozinhos, um recém-nascido, se não tiver um enquadramento de grupo, morre de frio, morre de fome, portanto, nós não fomos feitos para estar sozinhos, senão não havia literatura também, não é?